Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash, como não pode deixar de ser, e provavelmente assim será por um tempo significativo, tem muitos textos que giram ao redor da questão do coronavírus e das medidas tomadas pelos governos internacionais, o federal e os governos estaduais no enfrentamento aos efeitos desta crise, que é uma crise de saúde pública que também impacta imensamente a economia. O primeiro artigo é mais um artigo com uma sugestão do Roberto Rachevsky. No IL Flash anterior, nós também tivemos uma proposta do Rachevsky, a quem comanda ou coordena as políticas relativas a essa questão, sempre no sentido que a tendência que o Rachevsky defende de reduzir a interferência do Estado no processo e incrementar a autonomia dos indivíduos, dos empreendedores, enfim, da sociedade, né? Nós temos o artigo Governo Paquiderme em Tempos de Crise. O Rachevsky defende que o Estado deixe muito mais espaço aberto à iniciativa privada, a empresários, a instituições e a indivíduos na negociação e na determinação da dinâmica do comportamento durante essa crise, durante esta pandemia, enquanto não se tem vacina, né, enquanto os medicamentos e tratamentos são discutidos, para que os indivíduos e a iniciativa privada tomem a responsabilidade pelas suas escolhas, o que na concepção do Roberto reduziria a crise econômica, os efeitos econômicos da crise. O que ele na prática está pregando é uma abertura maior da economia, da atividade econômica e uma limitação nas restrições impostas pelo Estado. Relativamente na contramão, a gente tem um artigo do Iago Rebelo, A Crise Final da Direita. O autor defende as medidas de isolamento social, que ele entende serem medidas excepcionais necessárias nesse momento. Ele julga que há uma prevalência perigosa de discursos anticientíficos dentro da direita, e aí ele aponta alguns influenciadores e intelectuais de direita brasileiros que inclusive negaram a existência da pandemia, negaram a realidade da pandemia. E aí o Iago faz um alerta, o principal motivo do artigo dele é fazer um alerta contra as figuras da direita que estão adotando esse tipo de postura, que fecha os olhos, não existe nada demais, vamos voltar para a vida normal, né? Tá tudo errado, tudo que está sendo feito está errado. A pandemia não existe, não há nada de grave nessa pandemia, não há risco nenhum de colapso do sistema de saúde. O Iago está atacando esse pensamento, ele está atacando essas lideranças de direita porque ele entende que isso vai cobrar o seu preço lá na frente, a credibilidade vai ser arruinada, e a direita ficará, por vontade própria, associada a um discurso quase que terraplanista, um discurso anticientífico. Isso depois da pandemia, embora essas críticas já comecem agora. Também sobre o day after, também sobre o depois da pandemia, vem um artigo do Carlos Júnior, O Mundo Pós-Coronavírus e o Desafio do Liberalismo. Carlos Júnior coloca que, a partir desta crise, usando esta crise como oportunidade, ascenderão discursos que já têm o seu lugar no debate público, infelizmente, mas eles ascenderão com mais força em consequência das circunstâncias criadas pela crise, que o próprio Carlos Júnior também admite ninguém teria como prever, ascenderão discursos que defenderão a permanência de medidas intervencionistas, socialistas, keynesianas, enfim, tudo aquilo que o Instituto Liberal prega contra. Contra o que o Instituto Liberal sempre pregou. Então, para o Carlos Júnior, será preciso reforçar a nossa luta, reforçar o nosso trabalho de conscientização em defesa dos princípios e das instituições liberais. Será preciso defender a economia capitalista e a liberdade de mercado, juntamente, esse é o alerta que o Carlos Júnior faz, com a civilização, com os valores que permitiram que esta economia de mercado moderna existisse, os valores ocidentais. Ele enfatiza que o debate, antes de tudo, é um debate cultural,
que é preciso prestar atenção à dimensão da cultura neste enfrentamento. Ainda sobre o day after, o depois da pandemia, que nós todos queremos que chegue logo, né? Nós temos um artigo do Alex Pipkin, A pior crise ainda está por vir. O autor chama a atenção para os dramas dos mais pobres, ele até descreve uma conversa com um taxista, com um motorista de Uber, de transporte, né, urbano, e ele mostra as consequências complicadas e drásticas dessa paralisia da atividade econômica, que na prática é o que em boa medida está acontecendo, uma cessação da normalidade na atividade econômica, maior ou menor, dependendo do lugar, do país, da região, sobre os mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade para se sustentar. Então o Pipkin ele faz esse comentário e diz que a crise econômica que virá, que já é uma realidade incontestável, será um desafio tão grande, pelo menos tão grande quanto a doença em si que hoje está sendo enfrentada. Contra os oportunistas que defendem o socialismo como remédio para todos os problemas e que usam a crise da pandemia, causada pela pandemia, como plataforma para fazer essa defesa, que o Carlos Júnior já tinha apontado que vão crescer, vão se engraçar ainda mais depois que esta tempestade passar, nós temos um texto que é produto, nós nos orgulhamos disso, de uma parceria com o Independent Institute, uma instituição, um think tank de tendências liberais americana, que publicou uma lista feita pelo Dr. Williamson Evers, que é um dos pesquisadores sêniores do Instituto Independent Institute, uma lista de livros para as pessoas se informarem sobre o socialismo do ponto de vista correto, sobre os males, erros, as falhas, os perigos do socialismo. Nós tivemos aí o prazer de, com exclusividade para o Instituto Liberal, traduzir esta lista integralmente em momento em que ela será ainda mais oportuna. Melhores livros sobre a loucura do socialismo, o que todos deveriam saber sobre as falhas práticas e morais do projeto socialista. Uma lista com diversos títulos interessantes, alguns deles foram traduzidos para o português. A gente tem na lista obras de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que foram traduzidas pela primeira vez para a nossa língua e para o público brasileiro pelo Instituto Liberal, à época da presidência do nosso fundador Donald Stuart Jr. Outros não têm uma tradução em português, outros têm traduções feitas por outras editoras, mas o Instituto Liberal optou por traduzir essa lista, deixando os títulos dos livros em inglês, no idioma original. Porque ao lado dos títulos a gente tem a sugestão originalmente feita, das edições que foram consultadas por quem fez a lista. Então, se o leitor quiser ler no original, facilita para ele encontrar essas edições. Mas, como nós dissemos, muitos desses livros já têm tradução para o português. Em segundo lugar, no nosso IL Flash de hoje, ainda sobre pandemia, a gente tem um artigo do João César de Mello. A importância do lucro e da liberdade nunca esteve tão evidente. O que o João César de Mello coloca é que esta crise ela precisa ser aproveitada pedagogicamente para que nós reforcemos o recado de que o lucro e a liberdade estão correlacionados. Muita gente aposta em um receituário socialista, intervencionista, alvejando o lucro como se ele fosse uma força maligna, produto da ganância diabólica dos empresários. O empresário passa a ser visto como uma espécie de vilão da história. E o João César de Mello coloca que não existe liberdade individual sem liberdade de lucrar. Não é possível ter uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e, em consequência do desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento social, sem haver a perspectiva de que os riscos assumidos, os negócios empreendidos, as empreitadas desenvolvidas, lançadas, tenham por retorno lá na frente a recompensa do lucro. Isso, criminalizar o lucro, tem por consequência a relativização dramática e perigosa da liberdade. E também as pessoas acabam se tornando, ao se privarem da possibilidade do lucro, do acúmulo de capital, que é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico primoroso da humanidade nos últimos séculos, as pessoas acabam se tornando muito mais dependentes do Estado. Perdem a liberdade sobre as suas próprias vidas. Quanto mais impostos pagamos, quanto mais nós depositamos no Estado
a responsabilidade por cuidar das nossas vidas e demonizamos a genialidade, a criatividade, a liberdade, a espontaneidade do empreendedor visando ao seu lucro, menos liberdade nós, individualmente, cada um como cidadão, usufruímos. Finalmente, na liderança, um artigo também do João César de Mello, esclarecimento sobre as críticas à quarentena. João César de Mello é um dos autores aqui do IEL, um dos nossos colunistas mais recorrentes, que estão defendendo, esses autores, né, o retorno da atividade econômica. Estão defendendo que nós devemos pensar nos efeitos colaterais, isso está bem claro no artigo, né? Ele ressalta bem esse aspecto. Nós devemos pensar nos efeitos colaterais do confinamento, nas dificuldades econômicas que daí advêm, que já foram apontadas pelo professor Pipkin no artigo dele ainda nesse IEL Flash, né? Então ele explica que ele não está absolutamente insensível ao sofrimento dos doentes, mas que é preciso tomar cuidado com a economia e que nesse momento não seria o caminho ideal manter medidas de restrição, né, que seria o ideal flexibilizar a atividade econômica. É preciso deixar claro desde já, como vocês devem ter percebido, a gente teve nesse IEL Flash o artigo do Iago também contra essa visão, né, que o Instituto Liberal ele está servindo, como é a sua missão estatutária, como uma plataforma de debate, uma plataforma de discussão entre influenciadores liberais. Nós não temos uma única posição. As diferentes opiniões sobre essa questão do enfrentamento ao coronavírus estão sendo recebidas, acolhidas e contempladas na nossa lista de artigos, das nossas publicações, e assim haverá de ser com qualquer assunto, né, desde que respeitando os princípios estatutários do Instituto Liberal. As diferentes opiniões estão aqui representadas. A minha visão pessoal é bastante diferente da visão do João, tá? Diga-se de passagem. O que é ótimo que o Instituto Liberal seja esse espaço aberto ao debate, à discussão, a que as diferentes visões se expressem, o que a gente está vendo no IEL desde a sua fundação, quando diferentes pensadores dentro do espectro do liberalismo marcavam presença nos seus colóquios e nas suas discussões. Isso só tem a enriquecer o movimento liberal brasileiro. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.